Olá, aqui é o Elias e nesse vídeo rápido nós vamos falar sobre 6 lições de empreendedorismo, de negócios que você pode aprender com o filme do Poderoso Chefão. Se você não assistiu esse filme, esse é um dos filmes clássicos, aquele tipo de filme que você precisa assistir em algum momento da tua vida. Eu tinha assistido esse filme há muitos anos atrás e agora eu revi ele para lembrar algumas cenas e pegar algumas lições, porque como empresário, como empreendedor, é fundamental que você veja filmes que te inspiram. Apesar da história base do filme ser a criminalidade, os gangsters, né, toda a máfia italiana, essa história ela traz vários pontos interessantes para você analisar do ponto de vista do empreendedorismo. Tá? Então eu separei aqui 6 lições que são muito interessantes para o mundo dos negócios, independente do filme falar sobre máfia, beleza? Então vamos lá. A primeira grande lição que eu quero deixar para você é sobre o Poderoso Chefão. A gente está falando principalmente do primeiro filme, então se você não assistiu nenhum, eu recomendo que você assista o primeiro filme para que você entenda todo o contexto da história. E a primeira grande lição é do Vito Corleone, que era o poderoso chefão da primeira edição. Mais tarde o filho dele acabou assumindo o posto de poderoso chefão. Mas o Vito Corleone, como um grande chefe da máfia, um grande chefe, um grande empresário, digamos assim, entre aspas, ele era um cara muito focado, né? E o empresário ele precisa ter muito foco. Inclusive o Steve Jobs, trazendo para um ambiente mais próximo dos negócios, o Steve Jobs tem uma frase muito famosa que ele fala que foco é saber dizer não. E tem uma cena do filme do Poderoso Chefão que o Vito Corleone ele é intimidado por uma outra máfia, por uma outra família que trabalhava com algo um pouco mais perigoso, mais ilícito ainda. O Vito Corleone ele trabalhava mais com a parte de jogos, né? Então era um crime, era uma máfia, mas era envolvido com jogos. E essa outra família estava se metendo lá naquela época, estava começando a se meter com drogas, né? Então já era um crime um pouco mais perigoso, um crime que já envolvia prejudicar muito mais as pessoas. E quando esse outro poderoso chefão chegou para ele fazendo uma proposta, praticamente obrigando ele a entrar para esse novo negócio, ele foi firme na posição de falar que não, que apesar de saber que a droga seria o futuro daquele modelo de negócios deles, aquilo seria o futuro, ele sabia que aquilo ia trazer muito dinheiro, mas aquilo fazia muito mal para as pessoas e ele não queria se envolver com aquele tipo de coisa. Apesar do dinheiro, ele não queria se envolver. Ele foi firme e disse não, apesar das ameaças e apesar de mais tarde, por causa disso, por causa dele ter dito não para essa pessoa, ele foi, inclusive, sofreu lá uma tentativa de assassinato por conta disso. Mas ele foi firme, ele manteve o foco. Se você parar para pensar um grande empresário, vamos imaginar aí o Steve Jobs. Imagine um cara como Steve Jobs, quantas vezes, quantas propostas indecentes ele já não recebeu de parcerias com outras empresas, com outros empresários. E ele se manteve sempre focado no propósito dele, no propósito da marca dele, da Apple. Então ele conseguiu manter o foco. É muito difícil você como empresário, principalmente quando você começa a crescer, você conseguir manter o foco no teu negócio, porque começam a surgir oportunidades de todos os lados. E muitas vezes essas oportunidades elas realmente são muito boas. Então como que você faz para dizer não? Você precisa ter foco naquilo que você faz, você precisa acreditar naquilo que você faz. Então essa é a primeira grande lição. Como um empreendedor, você precisa ter foco, você precisa aprender a dizer não. E não é fácil dizer não. Eu digo isso por experiência própria. Eu mesmo sou um cara assim que eu tenho uma dificuldade em dizer não para as pessoas, em todos os sentidos assim. Então a gente precisa treinar isso. Como que eu faço para dizer não para uma pessoa sem magoar ela, sem ofender ela, de forma que eu consiga manter o meu propósito ali? Então essa é a primeira lição que você tira aí do filme do Poderoso Chefão. Vamos lá, a segunda lição. Um dos filhos do Vito Corleone era o Sonny Corleone. E o Sonny Corleone ele era um cara explosivo, um cara estressado, um cara que vivia brigando, brigava desde criança, ele brigava com todo mundo, ele era o valentão da escola e ele era o valentão da família e ele sempre batia de frente com todo mundo. E ele reagia a tudo. Eu gosto de uma aula do professor Marcos Trombetta que ele fala sobre os níveis de consciência. E numa dessas aulas ele fala que a pessoa que tem um baixo nível de consciência, por isso que existe até o termo, essa pessoa é de baixo nível. Quando a pessoa tem um baixo nível de consciência, o que é a tendência que ela faz? Ela reage, tudo ela reage. Se você pegar uma pessoa famosa aí no YouTube, você vê que tem um monte de hater, um monte de críticas, um monte de pessoas buscando destruir a imagem dessa pessoa, porque são pessoas de um baixo nível de consciência, que elas reagem a tudo. Então qualquer coisa que difere ali das opiniões dela, ela automaticamente ela reage, ela busca destruir aquilo, porque aquilo é diferente daquilo que ela pensa, do pensamento dela. Então o Sonny Corleone ele era esse tipo de pessoa, tudo ele brigava, tudo ele batia de frente. E o que aconteceu?
foi usada exatamente essa fraqueza, porque a pessoa que é assim, ela acredita que ela é forte por ser assim. E na verdade isso é uma fraqueza. No mundo, principalmente no mundo dos negócios, isso é uma grande fraqueza. Quando você reage a tudo, quando você bate de frente com tudo, isso é uma grande fraqueza, que isso geralmente te destrói. Geralmente uma pessoa mais esperta que você usa isso contra você e te ferra. E foi exatamente isso que aconteceu no filme. Os inimigos do Sony, sabendo que ele era assim, usaram exatamente isso contra ele. O cara que era casado com a irmã dele bateu nela, sabendo que quando chegasse a informação para ele, para o Sony, ele iria lá para reagir, ou seja, ele ia lá para brigar, para matar ele, para bater nele, enfim. Quando ele saiu da casa dele, que ele estava lá seguro, eles fizeram uma tocaia no meio do caminho e mataram o Sony. E ele acabou sendo morto justamente pelo defeito que ele tinha de tudo ter que reagir, tudo ele precisava bater de frente. E ele acabou, justamente isso que ele considerava que era a força dele, acabou sendo a maior fraqueza dele. Então essa é a segunda lição que a gente tira desse filme do Poderoso Chefão. Agora vamos para a nossa terceira lição. Outro filho do Poderoso Chefão, do Vito Corleone, era o Fredo Corleone. E o Fredo Corleone era aquele cara acomodado, aquele cara que não fazia nada, aquele cara tranquilo, que só queria saber de festa, só queria saber de curtir a vida, aquele cara que não se envolvia com nada, não colocava a mão na massa, não se envolvia com os negócios da família e era sempre coadjuvante em tudo. E esse cara, ele se achava inteligente, ele achava que ele era muito esperto. E isso mais tarde, já na segunda edição do filme, justamente isso, o fato dele achar que ele era muito esperto, que ele estava acima dos outros e que ele só curtia a vida, justamente por ele se achar assim, ele acabou sendo morto justamente por isso, porque ele acabou traindo o irmão dele e o irmão dele acabou descobrindo isso e isso foi a derrocada dele. Então, se você é empreendedor, você precisa ter noção que você precisa fazer, você precisa ir lá e fazer, você precisa mostrar serviço, né? Porque se você é acostumado a sempre viver na sombra dos outros, você não é empreendedor. Tá? Então você não tem uma mentalidade. Empreendedor é muita questão de mentalidade. Você precisa ser congruente com aquilo que você fala. Se você acha que você é esperto, não basta você falar, você precisa mostrar que você é esperto, você precisa ter atitudes de uma pessoa esperta. Esperta no sentido de pessoas que vão lá e fazem certo aquilo, e resolvem o que tem que ser resolvido. Tomam ação, né? Agem para que as coisas se resolvam. Então essa é uma outra importante lição que fica do filme do Poderoso Chefão. Então vamos lá agora para a nossa próxima lição. E agora sim a gente começa a falar do personagem do Al Pacino, que é o Michael Corleone, que mais tarde se tornou o mais poderoso chefão ainda do que o pai dele. O Michael Corleone, ele tinha várias qualidades. E lá no começo do filme, ele é um cara na dele, é um cara tranquilo, ele é um cara diferente dos outros, ele é um cara que ele não se envolve muito naquele bate-papo criminoso ali entre os familiares, ele não se envolve. E por ele não se envolver, por ele sempre ter uma visão observadora, sempre observar o todo para buscar entender tudo o que está acontecendo em volta, não apenas as opiniões de um, a opinião do outro, ele não se deixava levar pelas opiniões alheias. E por isso ele era julgado como o cara esquisitão. Ele era o cara diferentão. Ele fugia do que a gente ouve muito hoje em dia, ele fugia da manada. Então, enquanto a manada estava indo para um lado, ele ia para o outro lado. Ele conseguia enxergar tudo de um ângulo diferente. E mesmo que as pessoas fizessem várias críticas contra ele, chamassem ele de vários adjetivos negativos, ele se mantinha calmo, ele se mantinha sereno, porque ele sabia e ele acreditava naquilo que ele estava fazendo. Então, ele confiava no taco dele, como é o ditado que a gente fala hoje em dia. O empreendedor, ele precisa seguir a intuição dele, ele precisa acreditar naquela intuição que ele tem. E o Michael Corleone, ele era desse jeito. Apesar de todo mundo, principalmente com relação ao irmão dele, que vivia brigando com ele se mantinha sempre calmo, sempre sereno, porque ele sabia o que ele estava fazendo, ele tinha a intuição e ele confiava naquela intuição dele, ele não se deixava levar pelas opiniões dos outros. Ele acreditava naquilo e ele seguia. Volto a usar o Steve Jobs como exemplo. O Steve Jobs também sempre afirmou que é fundamental, se você é empreendedor, você seguir a tua intuição. Porque na maioria das vezes, as decisões que um empreendedor toma, não tem nenhum exemplo daquilo, se aquilo dá certo ou não. Não tem como saber se aquilo vai dar certo ou não. Muitas vezes, talvez na maioria das vezes, o empreendedor ele precisa tomar decisões que são baseadas puramente na intuição que ele tem. Então, se ele não acredita na intuição dele, ele sempre vai seguir a ideia dos outros, né? Então, os grandes feitos hoje do mundo foram feitos por pessoas, vou usar o Steve Jobs como exemplo, que geralmente as pessoas chamavam ele de maluco. Como que ninguém vai querer comprar esse tipo de produto, ninguém vai acreditar nisso. E ele sempre seguiu a intuição dele e chegou aonde ele chegou. Então,
seguir a tua intuição como empreendedor é uma grande lição de empreendedorismo que a gente aprende aí no filme do Poderoso Chefão. E para a gente fechar, ainda usando o exemplo do Michael Corleone, ele fazia aquilo que os outros não faziam. Tem uma cena lá que as pessoas que tentaram matar o pai dele eram lá um chefe de polícia e um grande traficante, um cara perigoso, um outro poderoso chefão. E todos falavam que era impossível chegar naqueles caras, que era impossível matar aqueles caras e que se matasse aqueles caras seria um problema muito maior. Porém, ele sabia que se ele fizesse aquilo ia resolver o problema, porque ninguém queria fazer. Ou seja, ele foi líder nessa hora, ele acreditou no taco dele. Ele foi lá e fez aquilo que ninguém tinha coragem de fazer, aquilo que ninguém se propôs a fazer. O líder, o empresário, o empreendedor, muitas vezes ele vai precisar fazer isso. Ele vai precisar fazer aquilo que ninguém quer fazer. Ele vai precisar fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Ele vai ter que tomar a decisão que a maioria das pessoas preferem não tomar. Então essa talvez seja uma das principais lições de empreendedorismo que fica aí do filme do Poderoso Chefão. Repito, talvez o exemplo do filme não seja o melhor dos melhores, porque afinal de contas a gente está falando de máfia, mas o exemplo que fica do empreendedorismo pode ser aplicado sim. Use isso como uma metáfora, faz a ligação do filme com a vida real e veja que faz muito sentido você usar essas lições de vida, lições de empreendedorismo desse filme. Se você não assistiu ainda, assista lá e nos vemos no nosso próximo vídeo. Um grande abraço!